Bom, dando prosseguimento ao nosso plano de salvação, hoje nós vamos estar discorrendo sobre a introdução desse plano, ou seja, como nós vamos abordar as pessoas para falar desse tema tão relevante, né? Que, ao meu ver, é a maior incumbência que Deus deu para o homem, além da grande comissão, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Nós temos o privilégio, fomos agraciados por Deus para anunciar as boas novas do reino de Deus, ou seja, anunciar Jesus Cristo. Mas nós temos alguns impedimentos, ou seja, nós temos receios de sermos motivo de escárnio, de chacotas, de zombarias, né? Porque nós já passamos por situações como esta, e importa que nós tenhamos que morrer por esse nome, né? Então nós temos que realmente estar falando de Jesus, porque além de ser uma obrigação, um dever de todo crente, não de uma autoridade eclesiástica, né? Não precisa ser formado como nós somos, não é necessário, mas sim todo crente, ou seja, todo cristão, todo aquele que crê em Cristo, tem que anunciar a Cristo, porque a proposta do Evangelho é crescimento, né? Então é a pregação, ir de pregar para toda criatura, ou seja, todas as pessoas têm que saber. Nós não sabemos quem é o eleito, mas Deus sabe. Então, quando nós vamos abordar uma pessoa, vamos analisar técnicas de abordagem, né? Seja, não importa o ambiente que o irmão esteja, seja em delegacia, hospital, penitenciária, manicômio, enfim, ou mesmo na rua, numa abordagem qualquer, né? Então, se você vai tratar de fazer uma amizade, você começa a conversar com uma pessoa. Conversar está explícito, ou melhor, implícito, um diálogo. Um diálogo é onde um fala e depois o outro fala, e nós escutamos, e não um monólogo onde nós ficamos metralhando, bombardeando essa pessoa com um monte de versículos da Bíblia. As pessoas não gostam desse tipo de coisa, né? As pessoas gostam de escutar da palavra de Deus, muitas delas não, né? Mas algumas estão sempre precisando, necessitando de uma palavra, de um bálsamo, de um conforto, de um refrigério, de um consolo, né? E nós só temos essas palavras tendo como balizador a Bíblia, nosso manual de regra, de fé e prática, né? Então, a partir da Bíblia, nós sempre temos uma palavra da parte de Deus para consolar e confortar o coração de todas as pessoas. Mas a proposta não é consolar, a proposta é evangelizar, ou seja, anunciar o reino de Deus, sendo que podemos anunciar a salvação ou a condenação, mas isso não é nossa competência. A nossa competência, a que Deus nos ordenou, né, é anunciar, ou seja, falar, né, desse reino. Então vamos conversar sobre a vida secular dessa pessoa, o que ela faz, o que ela não faz. Eu normalmente, como capelão, estou num hospital, então o que eu vejo é muito sofrimento, muita dor, pessoas morrendo todo dia. Então as pessoas falam muito de dor, de sofrimento, e a morte é uma separação eterna, mas normalmente nós temos que desviar o foco e se ater na vida eterna, né, que é o mais importante, porque essa vida aqui é temporal, ou seja, ela é finita, a vida eterna é infinita, né? Então nós temos que mudar o foco e mostrar, apresentar a coisa. Então conversamos normalmente com a pessoa sobre a vida secular dela. Depois nós conversamos
com a vida religiosa, isso é, se ela expressar algum tipo de religiosidade, né? Não importa também qual é a forma que ela expresse, ou qual religião ela seja, ou qual placa denominacional, né? Melhor dizendo, né? Naquilo que ela acredite. Isso para nós é irrelevante, porque não é porque uma pessoa está na macumbaria, ou seja lá onde que ela esteja, que ela não venha a ser confrontada com o nome de Jesus Cristo e ela não venha ao recebê-lo, porque é Jesus que vem ao encontro dela e não ela que vai ao encontro de Jesus, e ela o aceite, né, como Senhor e Salvador, e vai ganhar a vida eterna. Depois nós vamos conversar sobre a nossa igreja, né? A nossa igreja não vem a ser a nossa placa denominacional. Ou seja, eu sou presbiteriano, sou batista, sou metodista, sou pentecostal. Não. Nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo, né? É a igreja ao qual importa que todos nós somos a noiva, né? Essa é a igreja que nós estamos nos reportando. Se não, simplesmente há uma placa que está inserida, né, na parte da frente, né? Então não é essa a igreja, é sim a igreja de Jesus Cristo, a qual todos nós estamos nela inseridos, com os nossos nomes colocados no livro da vida, a partir do momento que nós recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, né? Então, a partir disso daí, nós vamos dar um testemunho pessoal, né? Ou da igreja, né? Mas você sempre tem que ter em mente que você vai estar tratando com uma pessoa de uma coisa nova, né? Não sei, a maioria das pessoas não, porque evangélicos mesmo, né, tidos como evangélicos, são muito poucos, né? Então, e a imagem que eles fazem de evangélicos é sempre exagerada, porque tem muitos evangélicos, né, são alguns irmãos, né, que mesmo com muita fé, eles exageram, né? Então, tem muitos casos nos hospitais que não pode entrar com óleo, né, porque devido a contágio, mas mesmo assim eles vão lá para ungir as pessoas, enfim, retiram o soro ou coisa, diz que está curado em nome de Jesus, quer dizer, cometem alguns excessos, né? Então precisa ser contido, né? A pessoa precisa ter equilíbrio e saber que a pessoa ela é carente da presença soberana de Deus, mas isso não quer dizer que a igreja ou a placa denominacional vai conduzir a vida eterna. Aí o irmão começa a conversar, mas nunca responda a como que vai herdar essa vida eterna, né? Então, vamos fazer alguma pergunta. Então daí nós fazemos uma transição, né? E formulamos a seguinte pergunta. Fazemos essa transição. Posso te fazer uma pergunta? Aí nós vamos entrar justamente nos temas que são pertinentes ao que nós queremos discorrer. Mas primeiro, lembre-se que isso é sempre um diálogo. Tem que escutar o que a pessoa está falando. Com isso nós terminamos essa segunda aula. Esperamos que todos os irmãos tenham claro essa pequena introdução e depois nós vamos dar prosseguimento nas aulas seguintes, de forma que esteja bem claro esse plano de evangelismo, ou seja, o plano de salvação para todas as pessoas. Eu oro no sentido que todos os irmãos sejam abençoados e elucidados na finalidade de difundir o plano da salvação, ou seja, o plano da graça e da glória de Deus. A todos um bom domingo.